Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Eu queria convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. E a palavra de Deus para nós hoje é essa: Deus fala pelo Filho. Deus fala pelo Filho, amém? Pronto, Léo? Não, Léo? Amém. Então deixa eu dar mais um recadinho antes do Léo preparar ali para mim. Pastor Roberto, hoje pela manhã, está celebrando um casamento de uma família da nossa igreja, que ela se casou nos Estados Unidos há 3 anos atrás, durante a pandemia. Então ela está casada diante dos homens e ela tinha um desejo muito forte no coração dela de ser abençoada pelo pastor da igreja, com a família dela. E toda a família do seu esposo americano veio para o Brasil para eles poderem se casar e receber a bênção do Senhor. Então o pastor Roberto está hoje ali em Souza celebrando esse casamento. O casamento seria agora às 11 horas da manhã, está sendo agora às 11 horas da manhã. Então ele pede para mandar um grande abraço à igreja e ele está ali celebrando esse tempo de casamento, amém? Pronto, Léo? Amém, glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Deus, esta é a tua palavra, Senhor. E nós te louvamos, Deus, porque o Senhor ainda fala nesses dias. E hoje o Senhor nos fala pelo seu Filho Jesus Cristo. Pai, eu te peço algo em especial. Abre os nossos ouvidos, Deus, para que possamos ouvir a sua voz. Mas acima de tudo, abre os ouvidos do nosso coração, Senhor, para ouvir a revelação do teu poder e do teu amor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Vivemos num mundo em que muitas pessoas duvidam de que se possa conhecer Deus, e que há muitos pontos de vista religiosos e filosóficos conflitantes. Talvez uma das coisas mais difíceis que nós estamos enfrentando hoje, especialmente os jovens, os adolescentes, aqueles que estão adentrando as faculdades, as universidades, é a questão do conceito de que Deus não existe. Eles são ali bombardeados todo o tempo para dizer que não existe um Deus, não existe um Criador, que na verdade existe uma força, né? Eu acho meio estranho isso, irmãos, mas tudo bem, né? Existe uma força e essa força criou todas as coisas e eles não conseguem atribuir isso a Deus. Então há um conflito muito grande entre aquilo que nós cremos no ponto de vista de que Deus é o Criador de todas as coisas e que Deus ainda fala hoje, contra as correntes filosóficas que dizem que Deus não existe e que na verdade tudo o que acontece é fruto das nossas escolhas, das nossas opções, daquilo que nós queremos e daquilo que nós conseguimos. No entanto, Hebreus não nos deixa dúvida alguma acerca do fato de que Deus falou de forma decisiva a Israel pelos profetas e de que ele revelou total e conclusivamente o seu caráter e a vontade pelo Filho. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós podemos claramente observar quantas vezes Deus falou com o seu povo. Quantas vezes Deus precisou se apresentar para o seu povo. Hoje nós louvamos uma música dizendo, né, que a sarça pegou fogo e ali Deus falou com Moisés, face a face. Mas a tamanha era a glória de que ele precisou se esconder atrás da rocha, a rocha que é Jesus Cristo, aleluia. O Filho, ali é aquela primeira, uma das maneiras como Deus se apresenta, se revelando como Jesus, a rocha que daria condições para que nós pudéssemos estar diante do Senhor. Na antiguidade, Deus usou seus profetas
E usou os seus profetas para quê? Para denunciar pecados, para exortar, para corrigir, para realinhar rotas do seu povo e estabelecer o seu agir no curso da história. Este falar de Deus foi um preparo para esta revelação definitiva, como também fundamento para ela. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento é sombra das coisas que viriam. O Antigo Testamento, todo ele aponta para quem? Para o Messias, para o renovo de Deus, para aquele que viria para restaurar, para estabelecer o sacrifício completo e perfeito de resgate e salvação da minha vida e da sua vida. O Velho Testamento, todo ele aponta para a cruz de Cristo e por isso nós glorificamos a Deus por ela. Então Deus falava, e muitas vezes Deus precisou falar pelos profetas, para corrigir a rota do povo, para realinhar o povo, para reanimar o coração do povo, para estabelecer os fundamentos nos quais Ele iria depois revelar Jesus Cristo para nós. É muito interessante, porque ao destacar a finalidade e conclusividade da revelação por meio de Jesus Cristo, o autor aponta para a sua incomparável grandeza como Filho de Deus. Olha o que Hebreus diz: o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Toda a glória está em Cristo Jesus, aleluia. Toda a glória está em Cristo Jesus. Ele é a expressão exata. O que significa isso? Na matemática, quando nós falamos que a matemática chega numa expressão exata, é que ela é perfeita, completa e conclusiva. Amém? Quem for fazer prova de matemática nessa semana, pega gancho aí, amém, irmãos? Ajuda aí. Ele é a expressão exata. Jesus Cristo é tudo em todos, único e suficiente. Tudo o que precisamos está em Cristo Jesus. E Hebreus diz isso. Ele é a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo, Ele se autoexplica. O seu poder é suficiente. A sua graça, o seu amor, a sua santidade, a seu caráter, a sua vida, a sua expressão. Nós encontramos em Cristo resposta para tudo aquilo que nós precisamos. Por isso Ele é a expressão exata. Mas Ele continua revelando. Por quê? Porque Jesus Cristo é apresentado ali no curso da história como aquele que viria, como renovo, como Messias, aquele que viria para resgatar. Por isso Ele é a expressão do resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Mas Ele também diz que Ele é herdeiro de todas as coisas. Deus, ao criar todas as coisas, deu ao seu Filho, Jesus Cristo, como herança todas as coisas. Nós somos herança do Senhor, amém? Jesus Cristo tem as nossas vidas na mão dEle. Ele é o herdeiro, Ele recebeu todas as coisas, Ele recebeu toda a criação. Mas infelizmente, muitas vezes a criação volta as costas para aquele que é o herdeiro de todas as coisas. Aquele que é todo suficiente, aquele que pode fazer todas as coisas. Mas é interessante porque ele continua e também apresenta Jesus como Deus criador do universo, pelo qual também fez o universo. Jesus estava com Deus, o Pai, estabelecendo todas as coisas, criando todas as coisas, formando o homem, soprando o fôlego de vida sobre o homem. Por isso que Jesus Cristo, como Deus criador, tem toda a autoridade sobre mim e sobre você, porque Ele nos formou, porque Ele soprou o seu fôlego de vida, porque nós temos a vida de Cristo em nós quando o recebemos, porque Ele é o Deus Criador, o Deus que estabeleceu todas as coisas no princípio e o Deus que irá governar finalmente, glorioso e poderoso no final. Por isso Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas com o Pai. Por isso Ele diz, façamos o homem. Jesus estava no ato da sua criação. Quando você estava como matéria informe no ventre da sua mãe, Jesus Cristo disse, ali está, sobre aquele que eu vou soprar o fôlego de vida e você chegou à vida. Mas Ele diz também, sustentando todas as coisas. Irmãos, nós precisamos entender isso.
Jesus tem todas as coisas nas suas mãos e Ele sustenta todas as coisas. Mas Ele sustenta com o quê? Pela palavra do seu poder. Queridos, quando Deus decretou, Deus falou. Ele falou pelos profetas e agora Ele fala pelo Filho. Por isso a palavra do Senhor diz que no Senhor está o sim e o amém. É nele que está o sim e o amém. E aquilo que Deus determinou, nada poderá roubar. Por quê? Porque em Deus não há sombra de variação. Ele não é homem para que minta, não há homem para que se engane. Nós temos a bênção do Senhor e a palavra do Senhor é a palavra de poder que sustenta todas as coisas e que libera sobre nós as nossas bênçãos. Assim como Deus falou pelos profetas, agora Deus fala pelo Filho e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ao revelar Cristo como herdeiro, como criador, como sustentador, e que Ele tem a palavra do seu poder, o autor estava reafirmando a autoridade de Cristo Jesus. Jesus Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra para a glória do Pai. Ele tem toda a autoridade. Por isso, quando nós nos rendemos a Jesus Cristo, nós estamos nos rendendo ao Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder, aquele que pode e que faz. E quando Ele fala, tudo acontece para a glória dEle, porque Ele fala e se revela a nós com toda a autoridade. E principalmente revelar esta autoridade para transformar as vidas daqueles que a recebem, que recebem a sua palavra. Visto que o alvo da revelação divina sempre tem sido a comunhão entre Deus e os homens, Hebreus logo deixa claro que o papel do Filho foi promover a purificação dos pecados. Olha o que Hebreus vai dizer. Depois de ter feito a purificação dos pecados. Queridos, a obra de Jesus Cristo foi a obra de resgate e salvação do homem. O homem deu as costas para Deus quando ele peca. E o pecado faz separação entre Deus e o homem. Mas agora nós temos em Jesus Cristo a purificação do pecado. Mas ali está a promessa: Ele é quem nos purifica de todo pecado. É Ele que limpa os nossos corações. É Ele que tem nas mãos a pá e que limpa a eira do nosso coração. É o próprio Jesus Cristo que toma a minha vida, toma a sua vida, toma os nossos corações e Ele limpa a terra do nosso coração para que nós possamos viver livres, purificados de todo pecado. Esta é a obra que Jesus Cristo veio fazer. Por isso mesmo que mais adiante no texto de Hebreus irá apresentar o Filho como sumo sacerdote das nossas almas e que o seu sacrifício e obra na cruz foi totalmente suficiente para nos perdoar, purificar e livrar da força do pecado. Aleluia! Em Cristo nós somos purificados. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós temos segurança. Em Cristo nós temos paz. Em Cristo nós temos esperança. Em Cristo nós temos solução. Em Cristo nós temos resposta. Em Cristo nós temos vida. Em Cristo nós temos perdão. Em Cristo nós temos tudo. Cristo é tudo em todos. Aleluia! A palavra final de Deus a nós não é simplesmente a perfeita revelação do seu caráter em Jesus Cristo, mas também a sua obra salvífica, tornando possível que desfrutemos de tudo, irmãos, abra o seu ouvido, que nós desfrutemos de tudo o que foi prometido por Deus através do Filho. Nós temos uma viva promessa, queridos, que nós somos purificados de todo pecado. Aleluia! Que o sangue de Jesus nos purifica, que o sangue de Jesus nos torna alvos mais do que a neve. O maior propósito da obra de Jesus Cristo é a purificação dos pecados. E a purificação é o ato de limpar, de tornar puro, de livrar de manchas. Então a purificação de pecado é Cristo Jesus passando com o seu sangue sobre a minha vida e a sua vida para nos limpar, nos purificar, tirar toda a mancha e nos deixar restaurados para a glória dele. Por isso Paulo diz assim,
que vos torneis santos e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem nos torna? Jesus. Quem faz a santificação em nós? Jesus. Quem nos torna irrepreensíveis? Jesus. É Jesus que faz a obra de purificação dos pecados. Ele nos limpa. É limpar nossos corações para anular a força do pecado e estabelecer as condições necessárias para vivermos de modo agradável para aquele que fala pelo Filho. Sabe, queridos, Jesus tem a resposta, amém? Você crê nisso? Amém. Mas nessa manhã, eu preciso aprofundar esse entendimento. Porque Jesus Cristo tem a resposta, mas Jesus Cristo é a resposta. Ele não somente tem, como Ele é a resposta para o seu coração. Eu não sei o que você precisa hoje, mas uma coisa eu sei, você tem ela em Cristo Jesus. Eu não sei qual é a restauração que você precisa hoje, mas uma coisa eu sei, Jesus Cristo é a restauração que você precisa hoje. Eu não sei qual é a situação da sua casa, não sei qual é a situação da sua família, eu não sei qual é a situação da sua empresa, eu não sei qual é a sua situação, mas uma coisa eu sei, Jesus Cristo é a resposta. Além de ter a resposta, Ele é a resposta. Por isso Ele nos chama e nos purifica, porque Ele quer ser aquele que vai responder às necessidades do nosso coração, caminhar conosco, nos ensinar todas as coisas, nos ajudar a vencer nesses últimos dias. Por isso que a palavra de Deus diz, nestes últimos dias. Irmãos, fala assim comigo, nestes últimos dias. Hoje, Jesus é a resposta para nós. Se Ele não estiver em nós, meus irmãos, muitos de nós estaremos fadados a sucumbir pelas investidas do maligno nesses dias que são ferozes. Mas entenda, Jesus Cristo é a resposta para o seu coração. Mas ao olhar para esta realidade de que Deus se revela pelo Filho para nos purificar dos pecados, precisamos nos lembrar que Ele nos chama para um viver de modo agradável a Ele. E pela ação do poder da Sua palavra, somos confrontados. Irmãos, a palavra, o falar de Deus é um confronto para nós. Porque todas as vezes que Ele nos confronta porque Ele nos ama. E Ele deseja gerar em mim e em você uma qualidade de vida tal que nós estaremos prontos para nos encontrar com Ele a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer dia. Você não sabe qual é o dia, eu não sei qual é o dia, mas uma coisa eu sei, aquele que está em Cristo está preparado e pronto para encontrar-se com Ele em todo e qualquer instante. Por isso que Ele se apresentou a nós. Mas há uma questão fundamental que precisamos observar. O povo de Deus na antiguidade, muitas vezes, não ouviu a voz de Deus. E acabaram sendo desobedientes e rebeldes ao falar do Senhor. Eles foram libertos, foram alimentados pelo maná do céu, presenciaram milagres, sinais e prodígios, mas ainda assim não deram ouvidos ao falar de Deus. Mas, irmãos, deixa eu ser muito sincero com os irmãos, amém? Vocês sabem que às vezes eu sou pastor sincerão, amém? Nós olhamos para Israel e falamos assim, como é que esse povo, que passou a pé seco com o mar aberto, que recebeu alimento do céu, que viu Deus fazer jorrar água da rocha, quantos sinais, quantos livramentos, quantas coisas maravilhosas, nós olhamos para eles e falamos assim, eu não consigo entender por que eles pereceram no deserto. Mas sabe, queridos, me perdoem, meu momento sincero, quando eu olho para nós hoje, eu vejo o mesmo comportamento de Israel. Quantas coisas Deus tem falado a nós. Deus tem nos chamado para sermos uma nação santa. Deus tem nos chamado para ser uma nação de sacerdotes, uma nação de reis. Deus tem feito milagres, prodígios, maravilhas, nós estamos presenciando.
Obras tremendas e poderosas daquilo que Deus está fazendo, Deus estabelecendo igrejas que manifestam a glória do Senhor, Deus te colocando em posições estratégicas para que você possa viver e manifestar o poder e a glória de Deus. Deus te alcançou, Deus alcançou a sua casa, Deus alcançou a sua família, Deus mudou a sua história, Deus mudou a sua sorte. As mesmas obras que Ele fez ali, Ele está fazendo agora. Mas será que a nossa resposta não tem sido igual à de Israel? E muitas vezes não ouvimos a voz de Deus, o falar de Deus, vivendo na busca do limite? Será que nós não estamos vivendo assim? Muitas vezes eu vejo pessoas querendo viver no limite. E não estou falando aqui do programa de rede nacional, amém, televisiva. Pessoas que querem entender até onde eu posso ir, que eu não vou cruzar a linha do pecado. Até onde eu posso ir que o lícito e o ilícito, até onde eu posso ir? Qual é o limite que eu posso ir entre o santo e o profano? Qual é o limite aonde eu não ultrapasso o que convém e o que não convém? Mas eu quero dizer a vocês que a obra de Jesus não mudou. E a obra de Jesus é essa: depois de ter feito a purificação dos pecados, Jesus fala hoje aos nossos corações: eu quero limpar o seu coração. Eu não quero que você viva mais no limite entre o que é santo e o que é o profano. Eu quero que você viva inteiramente no que é santo. Eu não quero que você viva mais no limite entre o que convém e o que não convém. Eu quero que você saiba viver naquilo que te convém, para você viver de modo agradável ao Senhor. Eu não quero mais que você viva no limite, procurando entender o que você pode ou o que você não pode fazer, porque o maior desejo do seu coração é viver esta realidade, purificados pelo pecado, para deixarmos as práticas do pecado e caminharmos com Ele em santidade, porque aqueles que se aproximam do Senhor só o conseguem por santificação e consagração. O que mais precisamos compreender é que Deus fala pelo Filho nesses últimos dias, para preparar o seu povo para a volta daquele que fez todas as coisas e que conquistou na cruz do Calvário tudo aquilo que nós precisávamos. E para ouvi-lo, precisamos do Espírito Santo atuando em nosso viver, porque é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos dá as instruções, é o Espírito Santo que é a voz de Deus dizendo: em nome de Jesus, limpe o seu coração. Em nome de Jesus, retire isso da sua vida. Em nome de Jesus, se prepare, porque eu estou voltando. É o Espírito Santo que gera aquela incomodação santa do nosso coração para vivermos de um modo agradável ao Senhor. Que quando nós ultrapassamos a linha, irmãos, eu quero dizer a vocês, muitas vezes eu também ultrapasso a linha, mas o Espírito Santo vem e diz assim: Marcelo, não foi para isso que eu te gerei, não foi para isso que eu entreguei o meu filho, não é isso que eu tenho falado ao seu coração. Sabe, queridos, e ali vem aquela voz do Espírito dizendo: volta para o caminho. E assim como o salmista, a minha oração tem sido essa: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e livra-me pelo caminho eterno. Há uma voz de Deus falando ao teu coração: saia deste lugar onde você está, de buscar limites, de buscar até onde, para viver a soberana vontade de Deus para a sua vida. E o Espírito diz algo hoje para nós: quem tem ouvido, ouça. Irmãos, entenda isso. Deus falou na antiguidade, Deus fala hoje. Deus falou no princípio, na antiguidade, pelos seus profetas. Hoje Ele fala pelo Filho. Mas entenda isso: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a... Irmãos, talvez o maior problema que nós estamos enfrentando hoje é a surdez espiritual. Porque Deus continua falando. Deus continua falando agora pelo Filho.
Mas muitas vezes nós preferimos viver no limite do que entender que Ele nos chama para sermos santos, que Ele nos chama para andar com Ele, para caminhar com Ele, para a glória dEle. Hoje, Ele está no lugar que Ele é devido, assentado à direita, com a majestade nas alturas, aleluia. E ali Jesus intercede por nós, intercede por mim, intercede por você. Mas Ele está se preparando para o grande e terrível dia, no qual Ele julgará todas as nações, povos, tribos, raças e línguas, grandes e pequenos, e nos levará definitivamente para reinar com Ele. Meus irmãos, Deus fala pelo Filho. E o Filho nos diz hoje: aonde está o teu coração? Aonde está o seu viver? Que escolhas você tem feito? Escolhas de amar a sua esposa assim como Deus amou a igreja, e essa é a instrução da fala de Deus para nós hoje. Aonde está a sua mente? Renovada em Cristo Jesus, a esperança viva para os nossos corações, ou aprisionados em desejos da sua carne, em desejos do seu coração, porque eu preciso conquistar isso, porque eu preciso conquistar aquilo, e nesta ânsia de conquistar coisas, você na verdade está perdendo aquilo que é mais precioso, que é a sua salvação em Cristo Jesus, a paz da sua casa, o amor da sua família, o assentar à mesa da comunhão dos santos. O que você tem ouvido? Você tem ouvido Deus falar com você através do Filho, que nos chama para viver para Ele, totalmente para Ele, somente para Ele? Ou será que nós temos ouvido vozes do espírito deste mundo, enganador, deturpador, mas acima de tudo, aquele que fala contra a verdade de Deus? Quero convidar você agora, curvar sua cabeça por um instante, por favor. Deus, nós te louvamos, Deus, e te exaltamos, Pai, porque a tua palavra, ela é inerrante, Senhor, e ela é viva e mais eficaz do que a espada de dois gumes, e ela chega até a divisão da alma e do espírito. Pai, nessa manhã eu quero te pedir algo especial, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ouvir a sua voz. Pai, em nome do Senhor Jesus, retira toda a surdez espiritual dos nossos corações, Senhor. Pai, retira todo o ruído de comunicação que tem chegado às nossas mentes, que tem roubado os nossos corações e roubado as nossas mentes. Ruídos de comunicação que dizem que nós não somos especiais para o Senhor. Deus nos amou e nos escolheu quando nós ainda éramos informes. E ali Deus ordenou, nós somos a joia da criação do Senhor, nós somos especiais para Deus, e a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo e entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta obra de amor só é possível porque o Senhor se moveu em amor por nós, porque nós somos especiais para Ti. Mas Pai, há uma voz da mentira dizendo que nós não somos especiais para Ti. Ó Deus, cala essa voz nessa manhã em nome do Senhor Jesus. E vem com a tua doce voz, Deus, manifestando o teu amor e o teu poder e a tua glória. Pai, há corações aqui, Senhor, que já não conseguem mais discernir aonde estão, Senhor, porque estão presos em práticas que ofendem a santidade do Senhor. Mas nessa manhã, Deus, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a minha igreja que eu amo, Senhor.
o teu Espírito purificará os nossos corações. Porque a tua palavra diz que, tendo feito a purificação de pecados, Pai, nos purifica de pecados nessa manhã. Limpa os nossos corações, Senhor. Nos tira do lugar, Senhor, de falta de discernimento, Deus, e nos dá o teu Espírito, Senhor, para que possamos discernir, Deus, o lugar aonde estamos, e se precisarmos voltar correndo para a casa do Pai, nós correremos, Senhor, porque o que nos importa é agradar o teu coração, Senhor. Nós escolhemos hoje, Deus, morrer para nós mesmos, para viver para Ti. Pai, coloca novos sonhos, Deus, em nome de Jesus, coloca novos sonhos. Mas em nome de Jesus eu quero liberar uma última palavra, porque muitas pessoas, Deus, estão sem esperança, porque planos têm se frustrados, porque projetos não estão acontecendo, Deus. Mas nessa manhã eu libero a Tua palavra sobre eles, que diz: eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós, e são planos de vida e planos de paz. Eu é que sei os caminhos que tenho para vocês, e os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Pai, nessa manhã nos eleva para os teus caminhos, Deus, para que nós possamos andar em Ti e somente em Ti. Nós confessamos, Deus, Tu és o único e suficiente, Tu és soberano e glorioso, e não há outro Deus a quem nós queremos servir. Cala a voz do espírito deste mundo em nossos corações, porque nós queremos ouvir a voz de Deus que fala pelo Filho. Aleluia, amém e amém. Louvado seja o santo nome do Senhor, amém.